Vivemos na era dos milagres digitais, onde bilhões de dólares atravessam o oceano em segundos e a inteligência artificial resolve problemas complexos em um estalar de dedos. Mas se o mundo é tão abundante e tecnológico, por que a sensação de aperto no peito nunca vai embora? Por que tantas pessoas vivem nas ruas, mendigando por um prato de comida? Por que na mesa de tantas famílias honestas, o medo do fim do mês ainda é o prato principal? Você já sentiu aquele gosto amargo na boca ao ver o sucesso alheio, não por inveja, mas por uma dúvida cruel que sussurra no seu ouvido? O que há de errado comigo? Por que eu me esforço tanto e não saio do lugar? Nos venderam uma história bonita. Disseram que se você fosse disciplinado, se estudasse, se fosse uma boa pessoa, o sucesso seria inevitável. Mas isso é uma mentira. E é uma mentira perigosa, porque ela faz você apontar o dedo para o próprio espelho. A verdade brutal, que quase ninguém tem coragem de te contar, é esta: a sua falta de dinheiro não é um defeito de fabricação seu. Ela é um requisito de funcionamento do sistema. Para que o topo da pirâmide toque o céu, a base precisa estar afundada na lama, sustentando o peso sem reclamar. O que você chama de dificuldade é, na verdade, um projeto de manutenção. Este vídeo não é para te dar tapinha nas costas. Ele existe para arrancar a venda dos seus olhos. Vamos dissecar como a engrenagem precisa da sua escassez para girar e, o mais importante, como você para de ser a bateria que alimenta essa máquina. A culpa não é sua, mas sair dessa armadilha agora é responsabilidade sua. Se você tem estômago para a verdade, comente abaixo: a venda caiu. Inscreva-se para não ser mais um soldado cego nesse campo de batalha e curta o vídeo. Vamos começar a desprogramar a sua mente agora. Para entender por que você não sai do lugar, precisamos primeiro dissecar a física oculta da economia. Esqueça por um momento a moralidade, o bem e o mal. Vamos olhar apenas para a mecânica. Imagine o sistema econômico global como uma pirâmide gigantesca de energia. Para que o topo dessa pirâmide brilhe, toque as nuvens e acumule quantidades obscenas de riqueza, a base precisa ser sólida, larga e, acima de tudo, imóvel. Zygmunt Bauman, um dos maiores pensadores do nosso tempo, usou um termo cirúrgico para isso: pobres funcionais. O que isso significa? Significa que a sua vulnerabilidade não é um acidente de percurso, ela é uma necessidade operacional da máquina. Pense comigo. Se todos tivessem capital, se todos tivessem tempo livre e autonomia financeira, quem aceitaria limpar os banheiros às 3 da manhã? Quem aceitaria destruir a coluna carregando peso por um salário mínimo? Quem aceitaria ser humilhado por um chefe medíocre apenas para garantir o almoço de amanhã? Ninguém. Para que os trabalhos invisíveis e essenciais sejam feitos, é necessário que exista uma massa crítica de pessoas sem opção. A engrenagem só gira porque existe gente suficiente com medo da fome. A sua falta de escolha é o ativo que garante o conforto de quem está no topo. Isso nos leva a uma conclusão dura: a escassez não é uma falha na distribuição de recursos. A escassez é a própria arquitetura do sistema. As oportunidades não são distribuídas aleatoriamente. Elas são desenhadas como labirintos. Existem portões invisíveis feitos de burocracia, de acesso restrito a crédito e de informações privilegiadas. Enquanto quem está no topo joga xadrez com informações que chegam antes, você joga dados no escuro. E para que você não perceba que o jogo é viciado, criaram a camuflagem perfeita, o mito da meritocracia linear. Eles te dizem: o sucesso depende apenas do seu esforço. Essa é a frase mais perversa já inventada, porque ela transforma uma questão estrutural em culpa pessoal. A meritocracia funciona como uma cortina de fumaça. Ela não serve para explicar como se sobe na vida. Ela serve para justificar por que tanta gente fica embaixo. Ela te convence de que, se você está sofrendo, a culpa é da sua preguiça, da sua falta de fé ou da sua incompetência. Mas a matemática não mente. Um indivíduo vendendo horas de trabalho nunca, matematicamente, alcançará alguém que está alavancado em capital e juros compostos. É como tentar ganhar uma corrida a pé contra uma Ferrari. Você pode ser o corredor mais disciplinado do mundo,
mas a física está contra você. Enquanto você se mata de trabalhar para sobreviver, tentando economizar centavos no supermercado, existe alguém transformando a sua exaustão em gráfico de produtividade. Cada hora que você vende barato é uma hora que alguém compra barato para revender caro. O sistema precisa que você continue correndo atrás da cenoura, cansado demais para questionar a direção, mas esperançoso o suficiente para continuar puxando a carroça. Você não é apenas explorado, você é mantido em uma zona de ansiedade calculada. Se te dessem menos, você se revoltaria. Se te dessem mais, você se libertaria. O salário médio é calculado milimetricamente para te manter vivo, funcional e preso. Essa é a engenharia da estagnação. Você é a peça de reposição que mantém o motor girando. E enquanto você não entender que a sua lealdade a esse sistema é o que te mantém pobre, nada vai mudar. Se a primeira camada da armadilha é física, a segunda é psicológica e infinitamente mais lucrativa. Você precisa encarar uma verdade indigesta. A sua instabilidade financeira não é um problema para o mercado. Ela é um produto. Existe uma indústria gigantesca que aposta contra a sua sanidade. E ela raramente perde. Pense bem. O sofrimento humano foi transformado em uma commodity, uma mercadoria valiosa negociada todos os dias. Há uma ideia antiga de que a dor serve para nos mostrar o que é essencial, para nos amadurecer. Mas o sistema moderno sequestrou essa lógica. Ele transformou a dor em lucro. Quando você vive em estado de escassez crônica, sem saber se vai fechar as contas do mês, o seu cérebro entra em modo de sobrevivência. A ansiedade cria um buraco no peito. E o mercado aprendeu a monetizar esse buraco com uma eficiência assustadora. É o que chamamos de ciclo da dopamina paga. Quem está pleno, seguro e feliz não precisa comprar compulsivamente. Mas quem está ferido busca alívio imediato. A dor te torna o consumidor ideal. Você compra o que não precisa, financia o que não pode pagar e busca refúgio em prazeres rápidos para anestesiar a realidade. Vamos a um exemplo prático que afeta o seu bolso hoje. Olhe para a indústria do crédito. Os bancos e as operadoras de cartão não lucram de verdade com quem paga tudo em dia. O cliente favorito do sistema é aquele que paga apenas o mínimo da fatura. É o pai de família que se endivida para comprar comida ou manter as aparências. Enquanto você perde o sono com os juros compostos que transformam uma dívida pequena em uma bola de neve impagável, o sistema financeiro comemora. A sua dívida eterna é o ativo seguro deles. O seu desespero mensal é o rendimento garantido na carteira de investidores que nunca vão pisar no seu bairro. E não para no dinheiro. Olhe para a sua atenção. As gigantes de tecnologia lucram com a sua solidão e a sua insônia. O algoritmo sabe quando você está triste, sabe quando você está vulnerável. E é exatamente nessa hora que ele te vende a próxima distração. Eles convertem o seu tempo de vida e a sua carência emocional em dividendos em tempo real. Para garantir que você não perceba que está sendo drenado, te entregam o kit de sobrevivência da ilusão. Frases de efeito, espiritualidade de pacote e a velha mentira de que tudo depende apenas do seu mindset. Isso é uma estratégia de distração. Não está tudo na sua mente. O buraco está no sistema. Mas convencer você de que o problema é apenas a sua falta de positividade é a melhor forma de garantir que você nunca se revolte contra a estrutura. Eles te vendem o analgésico para a dor que eles mesmos provocaram. O resultado? Você termina o mês sem dinheiro, sem energia e viciado em alívios temporários, pronto para girar a roda novamente. O sistema não quer que a sua dor acabe, ele precisa que ela continue pulsando, porque um homem curado não consome e um homem livre não se endivida. Agora, precisamos olhar para a raiz do problema. Se o sistema econômico é a prisão, o sistema educacional foi o centro de treinamento onde você aprendeu a amar as grades. Você já parou para pensar por que, depois de 12 ou 15 anos sentado em uma sala de aula, você saiu sabendo a fórmula de Bhaskara, mas sem saber como funciona um imposto, como se abre uma empresa ou como o dinheiro realmente é criado?
Isso não foi um furo no currículo, foi o objetivo do currículo. A escola moderna não foi desenhada para formar pensadores, líderes ou indivíduos soberanos. Ela foi desenhada no auge da Revolução Industrial com uma única meta: fornecer mão de obra padronizada para as fábricas e burocratas obedientes para o Estado. O modelo é literalmente uma linha de produção. O sinal toca, você troca de tarefa. Você pede permissão para falar, permissão para questionar, permissão até para ir ao banheiro. Desde os 5 anos de idade, o seu cérebro foi condicionado a acreditar que existe uma autoridade central que detém a verdade e que o seu papel é sentar, calar e repetir o que foi dito. Maquiavel já alertava que o poder depende da aparência de legitimidade, e nada parece mais legítimo do que uma escola. Mas o que acontece lá dentro é uma castração mental. O sistema instalou em você o vírus da resposta única. Na escola, para cada pergunta, existe apenas uma resposta certa, aquela que está no gabarito do professor. Se você encontrar um caminho diferente, criativo ou inovador, você está errado. Isso é fatal para o seu sucesso financeiro. Na vida real, nos negócios e na construção de riqueza, não existe gabarito. Existem infinitas maneiras de resolver um problema, de fechar um contrato, de criar valor. Mas como você foi treinado por anos para buscar a resposta oficial, quando a vida te apresenta um problema complexo, você trava. Você fica esperando que alguém te diga o que fazer. Você procura o manual de instruções em um mundo que exige improviso. Eles transformaram a sua curiosidade natural em obediência cega. Perceba a armadilha. O mercado premia a ousadia, a originalidade e a capacidade de criar novos caminhos. Mas a sua educação te treinou para a conformidade, a repetição e a padronização. Você foi treinado para ser uma peça de reposição. Se você quebrar ou se rebelar, tem outro igualzinho na fila, com o mesmo diploma e a mesma mentalidade de gabarito, pronto para assumir seu lugar. É por isso que não existe educação financeira real na grade curricular. O sistema não quer que você entenda de juros, ativos e passivos. O sistema quer consumidores impulsivos e devedores dóceis. Se todos entendessem como o dinheiro funciona, quem financiaria a dívida pública? Quem pagaria os juros exorbitantes do cartão? Nietzsche chamava isso de moral de escravos. Ensinaram você a ter orgulho da sua submissão, a chamar a sua falta de ambição de humildade, a ver a riqueza como algo suspeito e a pobreza como uma virtude moral. O resultado é uma legião de adultos competentes tecnicamente, mas atrofiados estrategicamente. Gente que sabe cumprir metas, mas nunca pergunta por que essas metas existirem. Sair da pobreza exige, antes de tudo, desaprender o que a escola te ensinou. Exige entender que no jogo do dinheiro não existe gabarito, existe resultado. E ninguém vai te dar permissão para vencer. Você tem que criar o seu próprio método. Aqui entramos na camada mais profunda e perigosa da armadilha. A pobreza não é apenas um estado financeiro temporário. Com o tempo, ela se torna uma identidade psicológica. Ela se infiltra na sua autoimagem e reescreve quem você acha que é. Você já notou o fenômeno dos ganhadores de loteria? A maioria volta a ser pobre em poucos anos. Por quê? Porque o bolso encheu, mas a mente continuou programada para a escassez. Isso acontece porque todos nós temos um termostato financeiro interno. Se você foi criado ouvindo que dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu, ou que é melhor ter pouco com Deus do que muito com o diabo, o seu termostato foi ajustado para o zero. Carl Jung falava sobre a sombra, aquilo que escondemos de nós mesmos. Na nossa cultura, a riqueza foi jogada na sombra. Projetamos no pobre a imagem da virtude e no rico a imagem do vício. E inconscientemente, você não quer ser o vilão. Então, o que acontece quando você começa a ganhar dinheiro? O seu alarme interno dispara. Você se sente uma fraude. Você começa a sentir uma culpa inexplicável. E sem perceber, você começa a se sabotar. Você gasta com bobagens, entra em negócios ruins ou empresta dinheiro para quem não vai pagar. Você faz de tudo para voltar para a temperatura segura da escassez, onde você se sente humilde e aceito.
E aqui entra o conceito brutal da lealdade invisível. Nos ambientes onde a luta pela sobrevivência é a regra, o sucesso é visto com desconfiança. Se você começa a crescer, a prosperar e a mudar de vida, o seu círculo social não te aplaude. Ele te estranha. Eles dizem que você mudou, que esqueceu as origens e que virou metido. A comunidade, muitas vezes sua própria família, protege as correntes que prendem todos. Existe um contrato silencioso de mediocridade. É como se dissessem: nós sofremos juntos, essa é a nossa união. Se você parar de sofrer, você está nos abandonando. Para não sentir a dor de ser excluído da tribo, você inconscientemente decide fracassar. Você prefere ser quebrado e amado do que próspero e solitário. Você usa a pobreza como um escudo de pertencimento. A pobreza se torna confortável psicologicamente. Ela tira de você a responsabilidade. Se você é pobre, a culpa é do governo, do patrão, do destino. Mas se você é rico e soberano, a responsabilidade é toda sua. E assumir essa responsabilidade apavora a maioria das pessoas. Frases como conforme-se ou seja grato pelo pouco funcionam como âncoras. Elas parecem conselhos sábios, mas são travas mentais. Gratidão não é conformismo. Você pode ser grato pelo que tem hoje e, ao mesmo tempo, estar indignado por não ter mais. O sistema lucra imensamente quando você acredita que nasceu para ter pouco. Um homem que aceita seu destino de escassez é um homem inofensivo. Para quebrar esse ciclo, você precisa cometer um ato de traição simbólica. Você precisa estar disposto a desagradar. Você precisa aceitar que, ao subir a montanha, você vai deixar pessoas para trás. Não porque você quer, mas porque elas escolheram ficar no acampamento base. O primeiro passo para a riqueza real não é ganhar mais dinheiro. É parar de se desculpar por querer ganhar dinheiro. É resetar o termostato e entender que a prosperidade é o seu estado natural. E a pobreza é que é a doença imposta. Chegamos à peça final da engrenagem. Se a economia drena a sua energia e a escola castra a sua criatividade, a política é o mecanismo de contenção que garante que a panela de pressão não exploda. Mas esqueça a ideia antiga de ditaduras com soldados na rua. O controle moderno é muito mais sofisticado. Ele não opera pelo medo da morte, mas pelo medo da liberdade. O sistema político atual descobriu que governar pessoas prósperas, independentes e autossuficientes é um pesadelo logístico. Pessoas livres questionam, cobram e, o mais perigoso, não dependem. Por outro lado, governar uma massa que vive na linha da sobrevivência é extremamente estável. Aqui entra o conceito da válvula de pressão. O Estado funciona como um operador de caldeira. Ele sabe que se apertar demais, a sociedade explode em revolta. Mas se soltar demais, as pessoas ganham autonomia e ele perde poder. Então eles criam um mecanismo de alívio calculado. Eles abrem a válvula e liberam recursos, auxílios, subsídios, empregos artificiais, apenas o suficiente para diminuir a pressão imediata e evitar o caos, mas nunca o suficiente para desligar o fogo da escassez. É uma estratégia de cozimento lento. Você não morre de fome, porque um morto não paga imposto e não vota. Mas também não enriquece a ponto de não precisar mais deles. Eles te mantêm num estado de suspensão, onde você agradece pela água que eles te dão, esquecendo que foram eles que secaram o rio. A profundidade do problema está na lógica da reeleição. Pense friamente. Se um político resolver definitivamente o problema da pobreza, qual será a promessa de campanha dele daqui a 4 anos? Ele perde a plataforma. Para o sistema político se manter vivo, ele precisa que os problemas sociais sejam eternos. A pobreza é o cabo eleitoral mais fiel que existe. E para garantir que você nunca perceba essa manipulação, eles utilizam a tática da guerra horizontal. A energia de revolta de um povo é finita. Se todos olhassem para cima, para a estrutura que manipula as regras, o sistema tremeria. Para evitar isso, eles canalizam a sua raiva para os lados. Eles transformam a sociedade em uma arena. É o trabalhador privado contra o funcionário público. O pequeno empreendedor contra quem recebe auxílio. A guerra ideológica de internet que consome sua vida. Enquanto você gasta sua energia psíquica,
odiando o seu vizinho, que é tão vítima quanto você, a elite que desenha as regras dorme tranquila. Além disso, existe a barreira da complexidade. O sistema cria um labirinto de burocracia e impostos que serve como um muro de contenção. As grandes corporações têm advogados para pular o muro. Você não. A burocracia serve para proteger quem já está dentro e impedir a ascensão de quem está fora. E o golpe final é o sequestro do futuro. Eles vendem o amanhã. No próximo mandato melhora. Você vive esperando. O sonho vira o ópio que te mantém passivo no presente. A verdade brutal é que a cavalaria não está vindo. O governo não é seu pai. Eles são gestores de uma fazenda humana e você é o recurso. A única saída real é parar de esperar que a solução venha de cima. A autonomia assusta, mas é o único lugar onde a dignidade existe. Respire fundo. Nós acabamos de atravessar o labirinto. Hoje você viu o que poucos têm coragem de encarar. Viu que a economia não recompensa seu suor, mas sua alavancagem. Viu que a sua ansiedade é o ativo mais lucrativo dos bancos e das redes sociais. Entendeu que a escola não falhou, ela cumpriu o papel de te domesticar. Descobriu que a pobreza pode ter virado sua identidade psicológica. E percebeu que a política não quer te salvar, apenas te gerenciar. Isso é pesado. Eu sei. Mas a lucidez é o único caminho. O sistema consegue lidar com o pobre que grita, com o pobre que se revolta e até com o pobre que desiste. Mas o sistema entra em pânico com o pobre que entende. Porque a lucidez é o único veneno que essa engrenagem não consegue digerir. Saber disso não vai encher sua conta bancária amanhã de manhã. Mas vai fazer algo mais importante. Vai parar de drenar a sua alma. O verdadeiro ato revolucionário hoje não é quebrar vidraças na rua. É fechar a carteira para o que não importa, fechar os ouvidos para a distração barata e abrir os olhos para a realidade. É a escolha silenciosa de não ser mais uma bateria na Matrix. Se você chegou até aqui, você já não faz mais parte da maioria adormecida. Então faça 3 coisas agora. Primeiro, compartilhe este vídeo apenas com quem tem maturidade para ouvir a verdade. Não mande para quem quer ser enganado. Segundo, inscreva-se no canal. Estamos montando uma base de mentes soberanas e você precisa estar aqui. Terceiro, curta o vídeo. Isso é um sinal para o algoritmo de que você escolheu a pílula vermelha. E agora, o passo final. Nós falamos que a política usa a pobreza como combustível, mas você sabe exatamente como esse jogo sujo é jogado aqui no nosso quintal? Existe um mecanismo específico na política nacional desenhado para travar a sua ascensão. Se você quer ver a continuação lógica dessa conversa e entender os bastidores que ninguém mostra no telejornal, clique neste vídeo que está aparecendo na sua tela agora. O lado sombrio da política brasileira. O jogo que te mantém pobre. A toca do coelho é mais funda do que parece. Te vejo lá.